Eu? É, já? Claro, com certeza, né? Beleza, então tá. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, te louvo, te agradeço por esse momento, Pai. Obrigado pela vida de cada homem aqui reunido, Senhor. Ministra, Papai, o coração de cada um, Senhor. Usa teu instrumento, Papai, o Rony. Através da boca dele saiam bênçãos, Papai. Saia a palavra que venha acalentar e nos ajudar, Papai, nessa caminhada, Senhor. Obrigado pelas maravilhas que tem feito em nossas vidas, Senhor. Obrigado pela nossa vida, né, Pai? Obrigado por teu Espírito Santo que nos guie e que teus anjos estejam sempre nos protegendo, nós e a nossa família, Pai. Obrigado por essa reunião, em nome de Jesus. Amém. 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 Show de bola. Beleza, então, galera. O texto, Amém. o texto aí que eu tinha separado aí para hoje, a gente vai falar um pouco sobre o que nos alimenta, né? O que é que vai nos alimentar, né? Porque a gente acha que... Acha não, a gente costuma dizer, né? Que o que alimenta é a palavra e tudo, né? Só que depois que eu li esse texto aqui, o senhor tinha me dado um entendimento aqui e eu gostei bastante, né? Então, além da leitura, é claro, hoje a gente vai descobrir um pouquinho assim, o que verdadeiramente o que vai nos alimentar. Boa noite, Fernando, seja bem-vindo. Opa, boa noite. Boa Tudo bom? noite, tudo certo? Contigo aí, tudo na paz? Tudo na paz, tudo em ordem. Show de bola, nós estamos começando agora a palavra e então vamos começar ali, quem tiver Bíblia e quiser abrir. Aí nós vamos estar lendo o livro de João, no capítulo 4. E o versículo é a partir do 3. Então aqui a gente vai estar falando um pouquinho aí sobre a samaritana, né? Que a mulher que Jesus encontrou ela no poço, né? A gente vai estar estudando um pouquinho essa história aí. Então, João 4, a partir do versículo 3. Está escrito assim: Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali na fonte de Jacó Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então, o que aconteceu? Eles estavam vindo no caminho, Jesus pediu para que os discípulos continuassem a caminhada até a cidade buscar comida, né? Ele estava cansado e tinha fome, então os discípulos foram para buscar comida. E ele ficou, mas essa ficada dele aí ali nesse poço tinha um propósito, né? Tinha um propósito. Então ele ficou enquanto os discípulos foram. E no versículo 9, disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber água a mim? Beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Tá? Essa rixa que os judeus, não é uma rixa, mas eles não se davam bem mesmo. Tanto os judeus e os samaritanos, o início dessa história, dessa briga, está lá no Antigo Testamento. Não sei se vocês quiserem anotar, mas é no 1 Reis 12.
tá? Fala da separação. Depois que o rei Salomão morreu, as 12 tribos se separaram. Então se dividiu Reino do Norte e Reino do Sul. Então, esses samaritanos, na verdade, eram judeus que eles começaram a se mesclar com outras pessoas, né? Pessoas que vieram de outras cidades, de outros países, eles começaram a se casar com outras pessoas. Então, eles se mesclaram e formaram os samaritanos. Em contrapartida, a outra parte do reino, eles ficaram os judeus puros. Então, eram judeus que só casavam com os próprios judeus. Era quase como se fosse uma regra deles, né? Então, aí eles tinham essa briga. E tinha o detalhe ainda que os samaritanos, eles ainda aceitavam os judeus que quebravam as leis. Então, os reinos, tanto do norte quanto do sul, eles tinham essa briga. Então, por isso que aqui a mulher se espantou quando Jesus falou com ela, ainda pediu água. Né? Como que tu, sendo judeus, pede água para mim, que sou uma mulher samaritana? Então, ela já se espantou, porque eles não se davam bem. Então, aqui, ó, Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Aqui, quando ele diz assim, se tu conhecesse o dom de Deus, aqui ele está falando da salvação. A salvação é um dom de Deus, né? E só para deixar bem claro, né, que às vezes tem muitos assuntos aí que surgem, que o pessoal acha ainda que se perde a salvação, não se perde. Então, a salvação ela é um dom de Deus. Na Bíblia diz também que os dons de Deus são irrevogáveis. Então, uma vez que o Senhor te deu um dom, é um presente, ele te deu. Então, ele Amém. não vai revogar. Entendeu? Então, uma vez que você está salvo, está salvo. Então, a salvação você não perde. Por mais que você possa se afastar de Deus, que você possa cair no mundo, enfim, uma vez filho, para sempre vai ser filho. Agora, daí tem a outra parte, a questão do reino, que é um outro assunto, que aí é por meritocracia, né? Mas a salvação aqui, ele é um dom de Deus. Então, isso aqui você não perde. Então, ele estava alertando ela. Se você soubesse aqui, ó, da graça de Deus, você pediria, né? E eu te daria água viva. Mais para frente, se vocês quiserem anotar, aí, ó, em João 7, 37 e 38, ele estava falando disso, que ela não entendeu essa da água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como que tirar, como com que tirar, e o poço é o fundo, onde pois tem água viva. E aqui é o primeiro ponto que eu quero alertar. Quero dar uma pausa aqui para a gente atentar um pouco para isso. Deixa eu só ler aqui o João 7,38, que eu tinha para vocês entenderem aqui, ó. Ele diz assim, ó, no 37 e 38, eram os dois, né? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Então, era isso que ele estava falando para ela. Era esse tipo de água. Era isso que ele queria dar para ela. Que ela jamais teria sede, que isso ia fluir de dentro dela. Então, era disso que ela estava falando. Pensando nisso, quando eu estava lendo esse texto, o que o Senhor me alertou? Aqui, quando ele fala isso para ela, qual foi o primeiro pensamento? Mas o Senhor não tem como tirar água. E aí, uma das coisas que o Senhor falou comigo é justamente isso. Que nossos olhos, às vezes, estão tão voltado para as coisas do mundo, as coisas naturais, né? Que é normal a gente olhar para as coisas naturais, né? Para o nosso dia a dia, que a gente acaba esquecendo de ter um olhar apurado para as coisas espirituais, voltado para as coisas de Deus. Por que que muitas coisas a gente às vezes pensa, pô, mas será que quando é que Deus vai falar comigo? Será que Deus vai falar comigo? Eu estou pedindo e Deus não me responde.
é porque que acontece? Nessa situação da mulher, ele estava falando uma linguagem espiritual, ele estava falando de algo espiritual. E a mulher estava falando o quê? Um assunto da carne, uma coisa do mundo. Então, veja que não é compatível. Agora, a partir do momento, depois mais para frente, a gente vai ver que ela ficou, todo esse tempo que ela ficou, que ela começou a se relacionar ali com Jesus, é que um pouco caiu a ficha dela, e ela entendeu. Então, o que acontece? Quando a gente tem esse relacionamento com Jesus, num princípio a gente não consegue entender por quê. Porque ele fala num âmbito espiritual e nós olhamos com olhos da carne, com olhos do mundo. E aí não é incompatível, a gente não consegue entender. Só que com o passar do tempo a gente vai se relacionando, a gente começa a identificar como é que ele fala, e a gente começa a olhar mais para o lado espiritual. E aí a gente começa a receber as coisas dele, a entender o que ele está falando. Amém? Então Amém. vamos prosseguir aqui. Versículo 12. És tu maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Olha o que nós falamos, né? Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Olha, aqui ele já estava alertando ela, que ele não estava falando daquela água do poço, era algo eterno. Tudo que a gente fala da eternidade é algo espiritual. Então a gente tem que ter esse feeling, a gente prestar atenção em que sentido o Senhor está falando, né? Se é algo que nós estamos pedindo, ou tu vê, ela pediu, então me dá de beber dessa água. Só que ela estava querendo algo físico e ele querendo entregar algo espiritual que era muito além do que aquilo que ela estava pedindo. Então pense quantas coisas a gente pede para Deus e Deus querendo nos entregar algo que vai muito além daquilo que a gente pede, muito além. Então eu acho isso muito forte. Só que por que às vezes a gente não consegue receber? Porque a nossa conexão, a nossa comunicação e o nosso coração não está alinhado com as coisas do Senhor, né? Mas com o relacionamento, ele vai se alinhar. Então, Amém. vamos dar continuidade aqui, ó. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Outra coisa que também me chamou muita atenção nessa parte aqui, que a mulher disse assim: então me dê dessa água para que eu não tenha mais sede e que eu não precise mais vir tirar água. Então eu fico pensando que quando eu li esse texto, essa parte aqui, você me pensou assim: quantas vezes vocês me pedem coisas para facilitar a vida de vocês? Porque aqui era o que ela estava querendo. Ela não queria mais sentir sede, não queria mais ter o trabalho de ir lá tirar água. Né? Então, quantas coisas a gente acha que está pedindo para Deus para facilitar a nossa vida? E a gente sabe que a nossa vida com Deus, a gente vai receber a proteção dele, mas ele disse que na vida tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu estarei convosco. Ele venceu o mundo. Então, a gente não pode ter esse pensamento de que achar que nós vamos pedir coisas para o Senhor para facilitar a nossa vida, não. A gente tem que pedir as coisas para o Senhor com o entendimento correto, sabendo o que Ele está realmente querendo nos dar, com o coração alinhado. Então, vamos lá para frente. Amém. Ô, irmãos, eu estou assim, ó, eu falo bastante e vou correndo. Né? Se vocês quiserem falar alguma coisa, tiver alguma dúvida, alguma coisa, quiserem complementar, dá um joinha aí, abre a câmera e fala aí, não tem erro, tá? A gente para a gente conversar. Vamos lá para o versículo 16. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos,
E o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. Né? Aqui tem toda uma simbologia por trás dessa numeração, que a gente sabe que o número 7, ele é o número completo, é o número perfeito na Bíblia. Então ela já teve 5 maridos, estava com mais um que ainda não era o dela. E Jesus Cristo, ele era o 7º, ele é o perfeito dela. Que a Bíblia se refere que a igreja é a noiva de Cristo. Então ele estaria se apresentando ali como se ele fosse o 7º marido, o perfeito dela, tá? Mas esse é um assunto que a gente pode discutir uma outra hora. 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Então aqui ela estava perguntando aos nossos pais que tinham que adorar no monte, vocês dizem que tem que adorar aqui em Jerusalém, no templo. Aonde que é o lugar certo? Irmãos, essa parte aqui desse texto, eu gostaria assim, que vocês pegassem bem no espírito, assim. Eu vou continuar lendo aqui, a gente vai conversar mais um pouco sobre essa parte. 21. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. A salvação era ele. Jesus era judeu, então a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, preste atenção nessa parte aqui, versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Então, o que me chamou muito a atenção nesse texto, né? Ele estava dizendo assim, vai vir um tempo, e esse tempo é agora, chegou, em que vocês vão adorar o Pai, e o Pai busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E hoje acontece muita, principalmente que nem nós que estamos agora nesse ministério aqui, as pessoas nos perguntam, mas vocês congregam em que igreja? Diz a Igreja de Cristo. Então as pessoas ainda estão presas, mas vocês vão onde? Vocês vão no monte ou vocês vão no templo? Então, entendendo? E aí a gente, Sim. o que a gente tem que dizer? Né? Exato. E a gente está tentando explicar assim, não, nós adoramos o Pai em espírito e em verdade. Porque o que nos direciona? É Cristo, é a palavra do Senhor. Entendeu? Então, claro, eu não estou aqui longe de mim, dizendo que as pessoas não devem congregar na igreja, não. Façam, se bem entender. Se o Senhor falou com cada um, vai, não tem problema nenhum. Mas que não seja somente lá, porque as pessoas, o que acontece? Esse texto eu acho muito forte, porque o que acontece? A mulher aqui, talvez ela estivesse indo adorar no monte. No entanto, ela estava já no 6º marido. Eu te pergunto, será que muitos de nós não estamos fazendo isso? Não estamos indo no domingo, estamos indo na igreja. E na semana, tendo 5 maridos? Os 5 maridos aqui os 5 maridos que eu me refiro aqui, é fazendo coisas que não agravam o Senhor. Verdade. Então, no domingo eu vou na igreja. No restante da semana eu faço coisas que desagravam o Senhor. Entendeu? Então, é um tempo de nós fazer o quê? Cara, eu sou cristão a semana inteira, final de semana inteiro, Amém. 24 horas por dia. Amém. Eu não posso determinar um dia, um local, um lugar. Entendeu? Porque às vezes o Senhor vai colocar uma pessoa para orar no meio da semana, no meio da rua. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a pessoa, vou levar lá na igreja do pastor. A pessoa nem conhece o pastor. É verdade. Entendeu? Então, Senhor... Pode vir falar, cara. Pode vir. Posso falar? Ainda vou testemunhar para os irmãos aí que Deus está agindo na minha vida. E a minha conversão e o meu encontro com Deus real e verdadeiro foi aqui onde eu estou sentado. Estou na minha casa, na sala da minha casa. Eu estava sozinho, não tinha ninguém intercedendo, não tinha um louvor, não tinha nada. Estava eu e Deus. E nesse instante, nesse momento aqui nessa cadeira, esse lugar que eu estou sentado,
Aconteceu a minha conversão, mas eu vou testemunhar para os irmãos aí que Deus está agindo, mas é tremendo o que Deus está fazendo na minha vida. Amém. É benção. Amém. É isso aí, irmãos. Ô, Então, Rony, pode falar, sim. eu só queria fazer uma colocaçãozinha aqui, foi bem importante ele que falou ali. Na verdade, não eram os cinco maridos ali, né? Na verdade, eram os seis, né? 6, isso, verdade. E Já estava no Deus, sexto, né? sim, ela já está no sexto, né? E Deus, quando fez o homem no sexto dia. Então, já é mais uma prova do que o número 6 já tá levando para esse lado, né? Para o lado humanismo, né? O lado Exato. humano, né? Nosso. Uhum. E quando Jesus fala ali do sétimo ali, ele tá querendo nos levar a um perfeito, né? nível, a um nível espiritual completamente diferente daquilo que as pessoas naquela época tinham, né? Porque era difícil, eles não tinham nem o Espírito Santo, né? Então era complicado, né? Então ali foi bem importante ali. Eu gostei daquela colocação que tu colocou ali, de sabendo dividir bem o lado humano para o lado espiritual, né? Muitas vezes a gente leva tudo no mundo humano, a gente não consegue olhar o mundo espiritual, né? Deus fala com a gente espiritualmente, não humanamente, né? Então é complicado, a gente tem que estar atento, com o coração aberto, para entender e compreender o que é do espírito e o que não é, né? Exato. Bem importante isso aí. Exato. Pode continuar, meu irmão. Amém. Agradeço a oportunidade. Opa, tamo junto aí. Vamos ver aqui. No versículo, deixa eu ver onde que eu parei aqui. No 24, ó, justamente o que tu falou, Luciano. Olha aqui, ó. 24. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, Deus ele é espírito. Se a gente não atentar para esse lado espiritual, nós não vamos conseguir discernir aquilo que o Senhor está falando conosco. Verdade. 25. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu o sou. Eu que falo contigo. Olha só. Aí eu pergunto para vocês, cara, quando eu li isso aqui, eu cheguei a ficar assim, ó, de cara. Quantas vezes a gente ora, e a gente pergunta: Meu Deus, quando é que Deus vai me responder? Quando é que Deus vai falar comigo? Cara, quanto tempo a mulher ficou conversando com ele que ela não tinha identificado? Até que ele Verdade, disse: Eu o sou. É verdade. Eu o sou. Mas por quê? Porque ela não tinha se alinhado, né, o coração dela para entender as coisas do Espírito. Mas a partir do momento que ele se apresentou, caiu a ficha. Então, o que acontece hoje? Por que que muita gente ainda não compreende as coisas do Senhor? Porque Cristo ainda não se revelou para essa pessoa. Entendeu? Então, você pode ver. Você pega uma pessoa e você fala de Jesus e a pessoa parece que não entende de nada. Por quê? Porque Cristo ainda não se revelou a ela. Mas a partir do momento que ele tiver um encontro real, que ela identifique, que alinhe o coração e ele identifique que é Cristo, meu amigo, não segura mais essa pessoa. Por quê? Depois vocês vão ver o que aconteceu com essa mulher aqui. Então, a partir do momento, o que a gente pode fazer? Oração, interceder para que Cristo tenha um encontro real com cada um particular, porque não somos nós que convertemos as pessoas. Nós não podemos pegar a pessoa pelo braço e dizer assim, ó, vamos enfiar a Bíblia dentro da cabeça. Não existe isso. Cristo, o Espírito Santo, ele vai se apresentar e ele vai revelar as coisas do Espírito para a pessoa. O que a gente pode fazer? É a gente instruir naquilo que a gente pode, naquilo que a gente sabe, e orar pedindo para que o Senhor tenha esse encontro real com a pessoa. E para que a pessoa tenha essa intimidade e que o Senhor venha falar com ela diretamente. Então, esse é o nosso papel. Amém. Vamos ver aqui mais para frente. Versículo 27. E nisso vieram os discípulos
e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Ó, entendeu? Aham. Captou a mensagem. O que ela fez? Ela continuou pedindo água ou ela foi anunciar? Aham. O que acontece aí quando a gente entende? A gente fica pedindo ou a gente anuncia? Ô, glória a Deus, hein? É, Ô, irmãos, Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom o Glória a tempo Deus que todo. Ele Amém, nos amém. dá entendimento. Então é isso, ela entendeu. Quando ele se apresentou a ela, ela conseguiu alinhar o coração. O que ela fez o mais rápido possível? Ela foi anunciar. Olha, o Cristo, o cara tá falando de tudo que eu tenho feito. Por acaso não é ele o Cristo? Foi e anunciou. Vamos lá. Versículo 30. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. 31. Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porque daí, então, o que aconteceu? Os discípulos dele, que quando ele tinha ficado no poço, passaram adiante para ir na cidade, foram comprar comida. Nesse meio tempo, ele ficou no bate-papo com a mulher. Quando eles voltaram, chegaram com comida, porque ele tinha parado porque estava cansado e com fome. Olha a resposta dele. 32. Porém, ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam: Olha, cara, os discípulos dele que andavam com ele tiveram a mesma atitude que a mulher. Ele falando de algo espiritual e os discípulos olhando para a carne, olhando para o humano. Mas amém. Vamos lá. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe porventura alguém de comer? Alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Será? Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Esse versículo aqui é o versículo chave hoje dessa ministração. Por quê? Cristo, a gente entende que ele é o nosso modelo. Nós nos baseamos nele para tudo. Então, hoje a gente diz assim, eu tenho que me alimentar da palavra, mas a gente se refere à palavra como a Bíblia. Mas a Bíblia, ela é as escrituras sagradas, elas são as escrituras sagradas. A palavra, o verbo, é Cristo. Então, como que você vai se alimentar? Como é que você vai estar alimentado espiritualmente? Se Cristo é o meu modelo, tá aqui. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. É importante ler a Bíblia? Lógico, por quê? Porque lendo a Bíblia você descobre os princípios, como é que o que o pai gosta, o que o pai não gosta, né? O que ele já prometeu, o que ele já fez por nós. E a gente anda nos princípios. Mas o que verdadeiramente vai te manter fortalecido no espírito, vai te manter alimentado, é isso aqui. É você fazer a vontade daquele que te enviou e realizar as suas obras. Já que Amém. Cristo é o nosso modelo. Então você pode ver, irmão, por que tem muita gente que lê a Bíblia uma, duas, três vezes e a coisa parece que não anda, não deslancha. A pessoa não vai, porque a leitura ela vai te libertar para você ter entendimento. É o que te vai te fortalecer, o que vai dar alegria e prazer para o Pai é ver você cumprindo com o teu propósito. É isso, Amém. Amém. né? Então, a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Então, é isso que vai nos fortalecer, né? Nós cumprir com aquilo que o Senhor nos chamou, isso que vai fazer com que Ele fique alegre. Amém? Amém. Deixa eu só ver aqui.
Aqui ele vai falar de ceifa e de semear, irmão. Tá? Mas o objetivo aqui era até esse versículo aqui, para a gente fechar hoje com chave de ouro, que o objetivo era a gente entender o que, que realmente nos alimenta, o que, que é que nos fortalece. Então, esse texto hoje teve bastante leitura, mas para mim esse texto aqui, eu até estava falando para Fábio, é um dos textos assim que mais fala comigo, que é um dos textos assim que tem muito conteúdo para a gente citar aí, né? Nós falamos de várias coisas aqui só nessa leitura. Então, isso aí é para a gente refletir, né? O que realmente a gente tem feito? Será que a gente tem entendido as coisas do Senhor? Se a gente ainda não compreendeu, o que que nos falta para a gente compreender? A gente só alinhar o coração, mas como é que a gente vai alinhar o coração? Através da leitura, a gente caminhar com pessoas, né, que são mais, digamos, mais velhos na caminhada, mais velhos na fé, pessoas que estão no mesmo propósito, a gente conversar sobre a palavra, e isso você vai abrindo a mente. Aos poucos você vai tendo um olhar mais apurado para o lado espiritual. Você vai ficando mais sensível ao modo que Deus fala contigo, né? Porque o modo que Deus fala com cada um é diferente, né? Pensa, né? Acho que todos nós aqui temos filhos, né? Cada filho você vai às vezes agir diferente, né? Um filho às vezes às vezes pode ser um pouquinho mais irritado, então você tem um pouco mais, né, trato de uma maneira, o outro você vai falar de outra forma, já é um pouco mais maduro, então você não vai falar com tanta barda, digamos assim, para aquele que já é mais maduro, você tem uma conversa diferente, né? Então, por isso do relacionamento pessoal, para que você compreenda como é que o pai está falando contigo. Esse Amém. esse é o, é o mais importante. Só queria compartilhar com vocês também, não sei se eu cheguei a comentar com todos, mas acho que eu comentei com alguns irmãos aqui que nós tínhamos começado uma leitura no livro de Lucas. Acho que foi semana passada, até o Kleber aí, a gente está... essa semana inteira a gente tem trocado mensagem aí, o Kleber, sobre essa leitura, né? Nós começamos no livro de Lucas, né? Se vocês quiserem começar também, a gente vai... E aí a gente se manda mensagem no particular, né? Li tal capítulo e o senhor falou comigo isso, entendi isso e tal, né? Quem quiser fazer, fique à vontade, a gente está à disposição aí também, né? E hoje eu estava lendo capítulo 5 e uma das coisas que me chamou a atenção foi que Jesus estava perto da praia e tinha uma multidão ali. E aí os pescadores, eles já tinham voltado da pesca, porque tinham passado a noite inteira pescando e estavam lavando as suas redes. Acho que vocês já devem ter visto essa passagem. Mas não está ali em Lucas 5. E aí Jesus entrou no barco e ensinava o povo. Depois que ele ensinou, ele acabou pedindo para que, acho que era Simão, se não me engano, vou só confirmar aqui, irmãos, para não... Simão Pedro, para que ele fosse mais para longe, mais para o meio desse rio. E aí ele pediu para que ele jogasse novamente a rede, né? E aí o que ele falou? Ele disse assim: Senhor, nós passamos a noite inteira pescando e não pegamos nada. Mas sobre a tua palavra, né, ele ia jogar de novo. O que eu entendi? Por mais que seja num assunto onde que você domine, que você saiba fazer, o que vai fazer a diferença em você prosperar ou não é a sua obediência. Porque ali, por Amém. mais que ele tinha ido, né, pescado a noite inteira e não tinha conseguido, quando ele voltou, o Senhor disse para ele de novo e fazer, ele obedeceu, e sobre a palavra dele. Então, o que me chamou a atenção? Foi esse relacionamento e obediência.
né? A mesma coisa que a mulher. Quantas pessoas da cidade, e ele nem precisou mandar a mulher ir para a cidade pregar. Quando ela entendeu, ela correu. E quando aquela cidade inteira foi alcançada por causa disso, né? Então, esse relacionamento e a nossa obediência ao Senhor é o que vai fazer a diferença, né? Tanto é que Amém. depois ele disse assim, que ele ia fazer ele pescador de homens. Só para dizer assim, a tua obediência, o teu sustento vai vir da tua obediência, né? Então, o caminho do Senhor, as coisas, digamos assim, para dar certo na nossa vida, as coisas para desenrolar, vem da gente estar alinhado nosso coração com Ele, saber que é Ele que está comandando a nossa vida e a nossa obediência a Ele. Se a gente tiver isso alinhado, pronto, irmão. Pronto. E tem E a mais... gente, Pode falar, Júlio. desculpa te cortar, a gente acabar tirando o foco do que a gente, na verdade, deseja, né? E ter o discernimento para entender o caminho que ele realmente quer para a gente. Amém. Exato. Amém. Esse é o mais difícil. Esse é o mais Muito. difícil. Porque nós, principalmente nós como homens, nós somos acostumados a fazer o quê? A nós batalhar, a gente ir atrás, nós fazer, nós resolvermos as coisas, a gente ir fazer. Só que a gente tem que atentar para algo que o Senhor tem feito os últimos dias, que é o que acontece. A gente faz, até para a gente fazer as coisas para Ele, tem que ser com a permissão dele. Porque senão ele nos para. Não tem problema, ele nos para. De uma forma ou outra, ele nos para. Entendeu? Então, há momentos de a gente avançar, há momentos de a gente parar, porque tem horas que ele vai pedir, ó, vai lá e ora por fulano, ou vai lá e age em favor do fulano. E tem horas que vai dizer assim, meu filho, agora eu só quero você na minha presença, eu quero você aqui junto comigo. Entendeu? Então, Verdade. às vezes a gente acaba não entendendo esse tempo de Deus, né? Às vezes ele quer que a gente faça, a gente vá, faça, busque. Só que se a gente está fazendo, está buscando, indo, fazendo, a nossa parte nós estamos fazendo e a coisa não está andando, calma, só um pouquinho, peraí, se eu estou me esforçando, eu sou capaz, né? Tenho o Senhor como meu Senhor e Salvador, e a coisa não está andando, então peraí, deixa eu perguntar para ele se realmente é isso que ele quer. Daqui um pouco não é isso. E aí as Deus coisas tem, não andam, entendeu? As coisas não andam. Deus tem falado muito, muito comigo nesse sentido de lutar muito com as minhas próprias mãos e não ver realmente o que ele pode, O que ele o quer que ele fazer. faz, o que ele quer fazer. E isso, irmão, se torna Amém. cansativo demais. A gente leva o nosso corpo à exaustão. Eu fico vendo assim, ó, é a mesma situação de você ficar num cabo de guerra. A diferença de você ficar num cabo de guerra com outro homem é que, dependendo da força, às vezes é capaz de você conseguir vencer o outro homem. Mas como é que você vai ficar num cabo de guerra com Deus? Não existe. É verdade. O máximo que tu vai fazer é esfolar as mãos. Entendeu? É verdade. Então, por isso de a gente alinhar, ter esse relacionamento. Pô, mas eu tento ler a Bíblia e não entendo. Cara, não interessa. Leia. Por quê? Se você lê, mesmo sem entender, não tem problema nenhum. Mas momentos como esse, que a gente está aqui, ó, trocando uma ideia, um falando uma coisa, o Espírito Santo vai vir no coração de cada um, e daqui a pouco vai dizer assim, ó, lembra daquilo que tu leu, que você não sabia o que era? Olha, isso é isso. Só que como que É o verdade. Espírito Santo vai te lembrar de algo que você nem leu? É verdade. Eu me lembro no início, quando nós nos convertemos, a Fábio, ela lê muito a Bíblia. Ela devora. E eu me lembro que no início, assim, cara, o Senhor já derramava muita revelação e um discernimento absurdo sobre as Escrituras. E aí o Senhor, assim, tipo, bem espontâneo, me deu esse estalo de é lógico, porque o Espírito Santo, ele vai te trazer revelação, ele vai fazer comparações, digamos, do teu dia a dia com as Escrituras, baseado naquilo que você leu. Como ela lia muito, ela tinha muita direção do Senhor na palavra.
Agora, se a gente não lê, ele não vai conseguir nos explicar, ele não vai conseguir nos direcionar naquilo. Então, por isso, a importância da gente ler mesmo sem entender. E outra, nós estamos aqui, né, em irmãos aqui, ó, cara, eu li isso aqui, não entendi, pergunta para um, pergunta, não sei também, pergunta para o outro não sabe, pergunta para o outro, a gente vai perguntar até daqui um pouco alguém trazer uma resposta. Ninguém sabe, então vamos fazer o seguinte, vamos se juntar e vamos orar, pedir para que o Senhor traga a resposta. É verdade, irmãos, porque Sim, veja amém. bem, quanto esforço a gente faz quando a gente quer alguma coisa? Quanto esforço a É gente verdade. faz? E aí eu te digo assim, ó, quanto esforço a gente aplica para as coisas do Senhor? Quando a gente pede algo e aí não recebe, a gente deixa meio para lá e não vai atrás. Verdade. É verdade. Entendeu? Então, a gente tem que dar uma equilibrada. Claro que as coisas humanas, a gente tem que batalhar, tem que ir atrás, fazer, mas as coisas do Senhor que realmente vai nos edificar. E como aqui diz a mulher, como diz Jesus, que o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou, então a gente tem que buscar bastante também as coisas do Senhor para quê? Para entender. Porque às vezes você entendendo as coisas do Senhor te poupa trabalho. Você Amém. está indo lá batendo e nada. Daqui a pouco tu diz, não, mas é para você jogar a rede pro outro lado. Passou a noite inteira pescando. Cara, e Aham. aí eu te digo, se nós vamos atravessar uma vida inteira pescando do lado que não é para pescar, nós vamos passar a vida inteira tirando água do poço, sendo que nós temos uma água viva que vai jorrar de nós. Amém. E o bacana, o que eu acho assim, ó, mais tremendo nas coisas do Senhor é que, cara, as coisas do Senhor nunca é numa via só. Nunca é só numa direção, num sentido assim, ó. Quando ele transforma a vida de uma pessoa, além da vida daquela pessoa, ainda ele vai transformar a vida das pessoas que estão ao redor daquelas pessoas. A tua transformação alcança outros. Sim. Então, além de você alcança outras pessoas, assim como quando eu fui alcançado pela vida de alguém. O Senhor usou pessoas para me chamar atenção, para me discipular. Aí eu te pergunto, se essas pessoas não tivessem sido obedientes ao Senhor, em me convidar para ir, às vezes, num GC, num grupo, convidar para ir na igreja, me falar da palavra. Então, É, isso que eu acho perfeito nas coisas do Senhor é isso, cara. Que além de ele nos transformar a nossa vida, ele te dá, digamos assim, ó, o benefício de você ainda participar da transformação da vida de outras pessoas. Cara, isso é maravilhoso, você conseguir Uhum. ser transformado e ajudar outras pessoas também a ter uma mudança de vida. Isso para mim é assim, ó, cara, é algo que não tem preço, não tem preço. Entendeu? Por mais que você pegasse só um montante de dinheiro e entregasse na mão da pessoa, não tem tanto valor do que você participar da transformação da vida de uma pessoa. Isso Amém. não tem Verdade. preço. Tá? Irmãos, eu falo demais. Se vocês quiserem falar alguma coisa, senão... eu acho que eu até vou mutar aqui o meu microfone, se eu não paro de falar. o engraçado, assim, que as coisas de Deus, na verdade, acaba sendo... flui, na verdade, né? Acaba sendo mais fácil. E a gente acaba fazendo, às vezes, tanto esforço, um esforço descomunal, batalhando tanto, e ele só quer te mostrar, é simples, filho, vai por aqui. Sim. É verdade. Quando, quando eu me converti, muitos falavam assim, cara, o evangelho ele é simples. Eu não entendi. Como assim é simples? Ele é simples. O Senhor, ele é simples. Só que hoje a gente está num curso, num mundo, e a gente não entende as coisas simples de Deus. A gente às vezes não consegue confiar nele, esperar o tempo dele. E aí tu vê assim, ó, por exemplo, Deus ele dá os exemplos na nossa vida aqui no mundo, né, natural. Imagina assim, ó, uma criança às vezes tipo em cima da mesa e ela vai e se joga assim para você pegar ela.
né? A gente faz essa brincadeira com os filhos, ou você pegar o filho e jogar para cima e pegar de volta. Você faz essa brincadeira com os filhos, mas você não deixa Deus fazer isso com você, Olha aí, ó. né? Às vezes você se olha assim, tipo, cara, eu tô perdido, parece que não. E agora, o que que eu faço? Calma, você tá. Jesus chegou para cima, mas quem é que tá te amparando? É Ele, né? Amém, A partir do momento que a amém. gente reconhece que Ele é o nosso Senhor, é Ele que nos guarda, né? É difícil? É. Como é que você vai conseguir fazer isso? Aos poucos, você tendo pouquinhas experiências, tendo uma experiência aqui, tendo uma experiência ali, a coisa vai fluindo. Mas nós temos que dar esse primeiro passo para que a coisa flua, para que ele também entenda, né? Que nem hoje o Kleber também está me falando sobre uma passagem agora de Lucas, ele também mandou um áudio hoje de manhã, sobre a cura do leproso, que o leproso chegou para Jesus e disse assim, Senhor, se tu queres, você pode me curar. Jesus disse, eu quero ser curado. Qual é o que é o detalhe aqui? Jesus ele não poderia chegar lá e chegar e dizer assim, ó, tá todo mundo curado. E pronto. Mas não, ele deixa aqueles que realmente querem se relacionar com ele se aproximar, Amém. né? Então, quando a gente dá esse passo, que ele vê o interesse no nosso coração de ter um relacionamento com ele, aí a gente vai aos pouquinhos, a gente vai começar que nem a mulher. A mulher levou um tempo, olha o tempo de conversa que ela levou aqui para ela se ligar no que Jesus estava falando. Mas ele insistiu, foi insistindo, insistindo, até que daqui a pouco ela entendeu que, na verdade, ele estava falando algo espiritual. E quando ela entendeu, foi. Mais para frente aqui, eu até esqueci, eu não li para vocês aqui. Mais para frente aqui, ó, no versículo no 39, eles disseram assim: "E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher." Olha só, que testificou, disse-me tudo quanto tem feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias. Olha só. Quando os samaritanos pediram, não, ele demonstraram interesse em ter ele na presença, ele ficou. Entendeu? Então, é só Então, você ter esse interesse. E ele fica. Amém. E aí ele disse, ó, indo, pois, ter com eles, os samaritanos, tá, no 41, e muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já não é pelo que disseste que nós cremos. Aí começaram a dizer assim, olha, mulher, já nós cremos, mas já não é mais pelo que você disse. Eles dizem assim, ó, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Cara, em outras palavras, você anuncia Cristo para uma pessoa. Aí a pessoa começa a se relacionar. Daqui a pouco ela diz assim, ó, você lembra aquele Cristo que tu me falou? Pois é, eu já cria quando tu me falava, mas agora eu creio por causa das experiências que eu estou tendo. Amém. É isso, cara. isso é Entendeu? sensacional. Mas o porquê que eles puderam falar assim, ó, isso? Porque eles se interessaram e pediram, Jesus, fica aqui. Fica conosco, não vai. Então, quando você anuncia e a pessoa se interessa, é impossível ela não ter essas experiências. É verdade. Entendeu? Então, irmãos, o texto era esse. Foi top, pelo menos para mim, eu achei. Foi. Cara, Bem, eu sou suspeito de falar porque eu amo esse texto. Eu gosto muito desse texto, ele fala muito comigo e sim, ele tem, digamos, um leque muito grande que dá pra gente conversar sobre ele, né? Então, top mesmo. Deixa eu só encerrar por aqui a mim, eu ficava gravação. horas conversando aqui. Tá? Verdade. Eu Foi muito também. bom, muito bom, muito bom.